projetos de cozinhas que são realizados, temos de ter em consideração que esses espaços comunicam com outros espaços como salas de estar, salas de jantar ou até pequenos salões de convívio, etc. O espaço que faz, portanto, o vão que faz a comunicação entre a cozinha e esse mesmo espaço não tem que ser necessariamente uma porta ou uma porta de correr, ou seja o que for. Pode ser pura e simplesmente um buraco numa parede realizado, portanto, de forma a estabelecer uma comunicação entre um espaço e outro. Aquilo que vamos ver é como é que nós podemos inserir esse tipo de aberturas de vão sem termos portas e sem termos outro tipo de, portanto, dispositivo no KD Max, utilizando a ferramenta, portanto, para inserir uma abertura em parede. Para isso temos que vir aqui ao lado esquerdo, portanto, ao menu do KD Max, portanto, no módulo 2D, temos que vir um bocadinho mais abaixo e encontramos aqui a dada altura um botão que diz Abertura em Parede. Se nós clicamos aqui, ele aparece-nos logo aqui do lado esquerdo os parâmetros desta mesma abertura, em que nós definimos qual é a largura da abertura, eu vou pôr 2 metros, a altura dessa mesma abertura, eu vou pôr também 2 metros, e a elevação. Isto porquê? Porque a abertura pode eventualmente não ser uma porta, pode ser também, por exemplo, um passapratos ou uma janela que faça apenas uma comunicação visual entre um espaço e outro. No meu caso, eu vou querer mesmo que seja um espaço de passagem, como se fosse uma porta de um local para o outro, e só tenho que alterar estas dimensões, fazer OK e localizar, portanto, essa abertura onde eu quiser. Reparem que, ao arrastar o cursor de um lado para o outro, aparecem-nos aqui estas cotagens com a indicação da medida que vai desde a abertura até ao topo da parede, neste caso 1100. Portanto, quando eu estiver satisfeito, carrego. Neste caso não estou satisfeito porque não é esta medida que eu quero pôr uma medida precisa, não quero pôr uma medida assim arredondada, em valores redondos, mas numa primeira fase eu vou localizar então a minha abertura. Portanto, já tenho a abertura localizada e agora, conforme acontecia com as paredes, com as janelas, com os balcões ou com outro tipo de entidades do KD Max, também quando eu clico sobre uma abertura, ele abre-me esta caixa de diálogo que difere das restantes nas opções que estão aqui em baixo, mas que na parte superior é exatamente igual. Portanto, eu tenho na mesma opção Move, Copy, Delete e Escape, portanto, para mover, copiar, eliminar e sair do comando. No primeiro dos botões que me aparece mais abaixo, eu tenho aqui a opção Localização. E esta opção Localização permite-me o quê? Permite-me alterar a distância que vai desde a abertura até ao topo da parede. Portanto, neste caso, eu tenho uma seta vermelha aqui a assinalar de um dos lados e uma seta amarela a assinalar do outro. A distância entre portanto, entre a abertura e o topo da parede pelo lado da seta vermelha pode ser definida aqui, portanto neste caso é 1100, foi o que eu tinha feito. Vamos pôr 1123, por exemplo, vamos supor que era esta medida que está. Reparem que eu alterar em cima, ele também me altera em baixo, portanto na mesma proporção a distância da seta vermelha e da amarela, portanto estou a tirar de um lado e a meter do outro, faço OK e agora sim eu já tenho a minha abertura exatamente no sítio que eu pretendia. Vou clicar outra vez sobre ela e vamos explorar então outros parâmetros que podemos alterar, nomeadamente as propriedades. Se eu clicar em propriedades, ele abre-me esta caixa de diálogo, onde eu posso definir a largura, a altura ou a elevação da minha abertura. Por exemplo, vamos aumentar a largura para 2,20 m, portanto 2200. E vou também aumentar a altura para 2100. A elevação vou manter igual a 0 e posso adicionar ou não uma moldura em volta da abertura, se eu assim o desejar, portanto uma guarnição, faço OK e cá está, portanto ele alterou a largura desta mesma janela, é o que eu consigo ver neste momento em planta. Se eu voltar a clicar sobre ela, tenho ainda outra opção,
que me permite adicionar uma moldura em volta da abertura. Portanto, será uma guarnição em madeira a revestir o contorno. Portanto, se eu clicar aqui, o que é que vai acontecer? Eu, quando voltar a carregar na área de trabalho, verifico que me aparece em torno desta abertura uma linha vermelha, portanto quer dizer que ele tem uma moldura adicionada. Se eu voltar a clicar e vier aqui à caixa de diálogo, ele deixa de me aparecer a opção adicionar moldura e passa a aparecer a opção remover moldura. Portanto, se eu quiser retirar a moldura, faço remover moldura e se eu clicar novamente aqui, reparem que o contorno vermelho desapareceu. Do mesmo modo, eu se clicar sobre ele também posso definir um modelo 3D, embora aqui seja um pouco caricato, porque eu posso colocar uma janela na minha abertura, portanto não é isso que eu pretendo, vou fechar, e se eu quiser ver o efeito desta mesma abertura no meu modelo 3D, portanto eu clico neste ícone aqui deste cubo e ele vai-me passar para o módulo 3D do KD Max, vai-me perguntar qual é o espaço onde é que eu quero trabalhar, vou por hipótese selecionar o de cima, e vamos aqui colocar isto sob um determinado ponto de vista, onde nós vemos então a nossa abertura para o outro espaço.